Então, se você quer, aí resolve por intuição fazer, como diz, uma consulta um pouco mais detalhada, né? Com mais informações, aí vocês podem começar com o causas físicas, né? Depois pode ir por causas psicológicas e por causas espirituais. Aí vai depender de como você quer determinar a sua maneira de atendimento, né? Então, nós fizemos lá com aquele gráfico, né, de seleção simplificada, mas nada impede que você trabalhe nessa situação. Então, vamos fazer dessa maneira. A única coisa é que você tem que utilizar cada gráfico, você vai mudando o testemunho, né? Ou então você deixa o testemunho lá e faz a questão do apontador. Eu sempre prefiro desse jeito, que aí acaba sendo mais prático. Como aqui a gente vai trabalhar numa situação de análise, né? Então você faz. Então, causas físicas, você pergunta se existe. Como você não sabe, o cliente não te falou nada, né? Então você tem que fazer uma pesquisa, né? Ou mais detalhada, ou se a tua intuição achar que tem que utilizar gráfico por gráfico, então você utiliza. De primeira instância não havia necessidade, como isso aqui é uma aula, a gente vai demonstrando. Então você coloca lá o apontador no testemunho, pega o gráfico de causas físicas e pergunta se existe alguma coisa que tem que ser analisada no gráfico de causas físicas, né? Aí o pêndulo vai ficar fazendo um movimento. Se não houver necessidade, qual a possibilidade, ele vai rodar em anti-horário, que é o que ele está fazendo agora nesse momento. Então, causas físicas você descarta. Não existe nada, ele não tem problema nem de falta de descanso, nem sono de má qualidade, né? Ele está com um nível de vitalidade razoável, né? 8.500. Então, possivelmente não seja causas físicas. Aí você, como a gente fala, elimina o causas físicas e vamos para o causas psicológicas, né? Aí você joga o pêndulo, é a mesma coisa. Já tem a pergunta feita, né? Se existe algum item desse gráfico para ser trabalhado. E aí o pêndulo também dispensa e diz que não, né? Até aí já era visível que lá no início nós fizemos a consulta no gráfico, né, que traz, como a gente falou, seleção simplificada, né? Então, eventualmente, neste caso, não haverá a situação. Aqui a gente está simplesmente fazendo uma avaliação como se não tivesse consultado o gráfico de avaliação simplificada, né? Então, a mesma coisa. Existe alguma causa neste gráfico que devemos nós avaliarmos? Aí o pêndulo também fica na mesma situação. Então o que acontece? No caso eu estou sempre lançando o pêndulo, né? Então ele vai estar balançando. Se você chegar, vamos fazer no próximo gráfico, se você não balançá-lo, né? Você vai pegar aqui agora o de órgãos, né? Que também faz parte lá do seleção simplificada. Aí eu só vou colocar aqui, vou pôr o pêndulo e até o momento nada, né? Então ele vai ficar chacoalhando, porque se eu jogasse ele ia se permanecer chacoalhando. Aí eu faço a pergunta: existe algum item neste gráfico que devemos nós avaliarmos? Aí tá vendo como que ele faz? É claro que a gente vai ficar, como se diz, chovendo no molhado, mais ou menos você tira a dúvida. Neste caso é para quem, como vamos dizer assim, tá na radiestesia mais raiz, né? Aí você faz consulta gráfico por gráfico. O problema é que são, em média, 12 gráficos, né? Então esse aqui você eliminou. Aí a gente pega o próximo, que é o de condições, né? Que tem lá a situação de fala de tumor, necrose, inflamação, infecção, né? Esse é um diagnóstico, né? Esse eu não uso muito, né? Mas se vocês quiserem utilizá-lo, nada impede, desde que vocês tenham a consciência de não esquecer que qualquer coisa que aparecer nesses gráficos, principalmente de diagnóstico, você tem que recomendar que o seu cliente vá ao médico fazer no mínimo um check-up, né? Então a mesma coisa aqui, existe algum item que devemos avaliar? Aí novamente ele
Diz que não. Então, supondo, né, que se porventura a pessoa tivesse algum cálculo, né, aí ele jogaria para cálculos, né? Ou se ele tivesse algum outro problema, hiperglicemia, né, hipoglicemia também iria localizar lá, né, que é o que esse gráfico tem. Aí nesse caso, mesmo sendo uma inflamação, qualquer coisa, você teria que orientar o paciente, o cliente, para ir ao médico, né? Que a gente não tem nem autonomia nem capacidade para avaliar o cliente e passar algum remédio. A mesma coisa é neste aqui, que é o causas, né? Que ele vem avisando lá, tensão geopática, miasmas crônicos, né? Aí também ele fala tumores, ele também já é um mais acoplado, vocês também receberam, mas são gráficos que a gente realmente acaba não utilizando no dia a dia, né? Mas se você, para treinar, quiser fazer isso, é a mesma coisa. Aí você pergunta, existe algum item a ser avaliado neste gráfico? Aí o pêndulo vai dizer que não, porque a sintonia, né, a vibração do teu cliente através do testemunho diz que ele não precisa desse tipo de atuação. E assim você vai fazer sucessivamente todos os outros, né? Supondo aqui que no caso dele, esse é aquele que vem como magia, é o causas 2, né? Tem lá magia, karma, chakras, né? Então ele obrigatoriamente teria que fazer, se você tipo, antes de tudo, como a gente iniciou no gráfico lá, utilizamos o biômetro de Bovie e ao mesmo tempo já consultamos a situação do chakra, né? Então se você não tivesse feito aquele momento uma pré-análise e o equilíbrio do chakra, aí aqui você, nesse gráfico, você veria que o pêndulo viria para informar que existia um chakra desalinhado ou desarmonizado. No caso, como nós já mexemos, então por isso que ele vai dizer que não, né? Então a mesma coisa, existe algum item neste gráfico a ser avaliado? Aí ele diz que não, porque como está no processo lá do chakra está sendo energizado e equilibrado, aqui não tem nada. Então não tem obsessão, nem o terminal de computador ou TV está atrapalhando o nosso cliente, né? Não tem ondas de forma. Claro que com o passar do tempo, um monte de informação. Às vezes se você chegasse e usasse esse gráfico para fazer uma informação dentro de um imóvel, aí possivelmente poderia aparecer algumas coisas, não os chakras, né? Mas apareceria magia, talvez pensamentos obsessivos, né? Obsessão, ondas de forma, com certeza terminal de computador e TV. Neste caso nós estamos fazendo uma avaliação individual da pessoa. Então até esse momento não existe nada, mas no imóvel aconteceria a mesma coisa. Então você teria o testemunho lexical do imóvel, né? Uma planta também, né? E aí iríamos trabalhar. A gente vai ter uma nova oportunidade para isso. Então esse gráfico aqui também serve para isso, para você avaliar imóveis, tanto residencial como comercial, para a gente ver se existe algumas influências. Por exemplo, também influência de outras pessoas. Então, às vezes, na pessoa, né, ele não tem, mas no imóvel poderia ser que alguma pessoa colocou alguma influência lá, de, como diz, inveja, né, de qualquer outra coisa. Uma energia, vamos dizer que quase de magia. Então isso apareceria. No caso dele, ele não sofre de influências, ou seja, ele tem, como diz, uma personalidade forte, então ele acaba não tendo influência das pessoas. Aí você vai fazendo esse tipo de análise. E assim sucessivamente, você teria vários gráficos para você avaliá-los, né? A mesma coisa seria esse aqui, que é o de glândulas, né? Como também não apareceu, poderia ser, vamos supor, como ele é um cliente do sexo masculino, e se você não tivesse feito a consulta antes, então supondo aqui, vai dizer, existe algum item a ser avaliado? Aí ele diz que não. Mas supostamente, vamos dizer, aqui eu vou manipular o pêndulo, né? Mas supondo que talvez você não tivesse feito as outras consultas e ele dissesse que a pessoa tem um distúrbio na próstata dele, né? Ou se fosse uma mulher teria distúrbio nos ovários, e assim poderia acontecer nas suprarrenais, né? No pâncreas, no fígado, né? Aí você teria que orientar o cliente a procurar o tratamento médico. Ele teria que fazer uma consulta, no mínimo, com um médico clínico geral,
para fazer ao menos um check-up e levantar as possíveis enfermidades que ocorreriam com ele ou que estariam no início. Então nós, como terapeutas, nós servimos para isso, para realmente dar um suporte para o nosso cliente, né? E aí ele tem que procurar, como eu disse, quando aparece a parte de problemas de saúde, ele tem que procurar um médico. Aí o outro seria alergias e efeitos adversos, é a mesma coisa, né? A gente sabe que não vai dar em nada, mas teria pessoas, aí também é outra situação que cabe mais ao médico, porque se a pessoa tem alergia a abelhas, por exemplo, né? Ele pode ter um problema sério se for picado, né? Pode ser cereais, depende, pode ser rage, que é mais raro, fumaça, né, de madeira ou fumaça de cigarro, tudo isso é alergia. Então o médico tem que ser procurado e fazer os testes cabíveis, né? Teste de laboratório para saber qual é a situação. No máximo que o médico realmente não conseguiria é se porventura a gente aqui consultasse esse gráfico, né? Que é o gráfico de alergias e efeitos, é aquele que começa com amônia e termina com córregos e tem uma vazia, né? Esse gráfico aqui. É legal vocês saberem, vocês têm. Ele tem lá pelos de animais, pó doméstico, né? Então tudo isso, se a pessoa alérgica a cloro, né? No máximo que aconteceria de existir mais a nossa parte seria ele ter problemas com tipo televisão, computadores, micro-ondas, mas mesmo assim a televisão e o computador pode ser alergias na visão, né? A pessoa ficar com os olhos irritados, etc e tal. O celular também, usar demais o celular também poderia atrapalhar a visão, então de qualquer jeito ele teria que procurar um médico, né? Luz fluorescente também depende, né? Agora, se aparecesse no caso, a gente tá lá e ele jogasse lá para águas em movimento no subsolo, aí realmente teríamos que avaliar, porque nem o médico iria saber o motivo, né? Então, talvez um córrego próximo da casa da pessoa, né? Se ele estivesse com o fluxo dele contra a entrada principal da casa, também isso influenciaria a pessoa. Então, para esse gráfico aqui, apesar de ser um gráfico de diagnóstico, né? Que eu sempre recomendo utilizar com bastante sabedoria, você tem essas duas opções, né? Ruídos também acabaria atrapalhando talvez na concentração, no sono dele, né? Então também a gente teria que dar para avaliar nessa parte. Agora o restante seria mais ele procurar um atendimento médico, porque mesmo a pessoa tendo alergia de exaustor e ar-condicionado, seria por causa da impregnação de alguma sujeira, de algum tipo de ácaro ou fungo, né? Então de qualquer jeito teria que fazer um exame laboratorial para ele poder diagnosticar isso, né? Linhas elétricas, né, que é o que tem também nesse gráfico, poderia influenciar. Aí a gente teria que trabalhar a questão de gráfico de proteção. Então, no caso, esse gráfico ele também se limita a alguns itens que também nós podemos orientar o nosso cliente, né? Nada impede que utilizemos, só tomar cuidado com os que são a questão de exigir análise de exames laboratoriais, como eu falei, quando aparecer alergia, principalmente de abelhas, né, que é um caso perigoso. Outros casos também, né, dependendo de produtos químicos, também é perigoso para o cliente. Então vocês têm que ter essa consciência de saber o que cabe a nós e o que vocês têm que recomendar e orientar o cliente a procurar um especialista na área, né? Então ficou para esse. Como aqui a gente sabe que não tem nada, também é um outro gráfico que praticamente eliminado. Aí o que a gente pode fazer também, aí aqui é outro também de questões de alergia, esse já também traz muito mais, são alergias alimentares, né, na questão de nutrição. Então a mesma coisa, você, se qualquer item aqui vai dar como não, né, mas qualquer item que você analisasse e diagnosticasse aqui, por se tratar de alimentação, é recomendado o cliente ser orientado a procurar um médico, né, para fazer os exames cabíveis e assim também o tratamento melhor para ele, né. Aí depois nós temos lá o estado psíquico 1, né, que ele começa lá com agressividade e termina com complexo de inferioridade. Claro que aqui também não apareceu nada, né, mas poderia optar, né, a pessoa ter lá medo, né, ela ter
sentimento de dominação, tanto ele querer ser dominador, como também se sentir dominado por uma outra pessoa. Aí você teria que trabalhar esse tipo de situação. Histeria, né? Esse gráfico aqui, ao invés de fazer, como diz uma analogia de diagnóstico, eu prefiro ver às vezes em questões de percentual. Então, por exemplo, né, você está lá com o testemunho, né? Aí nós teremos que pôr o testemunho da pessoa aqui no local, porque aí não daria, porque eu teria que usar o nosso apontador, né? Mas você colocaria a fotografia da pessoa, né? E perguntaria, vamos supor, ansiedade, né? Aí você teria que ter um outro gráfico que é o que te traz o percentual. Então a gente utilizaria o nosso relógio radiestésico aqui. Aí você pega e, tipo, vamos supor, ansiedade. Aí você joga o pêndulo aqui e vê em que grau, né, de percentual está a ansiedade dessa pessoa. Aí ele vai trazer. Aí diz que a pessoa está com um grau de 60%, né, de ansiedade. Então ele passou, né? O certo é estar com ansiedade, sempre vai se ter, né? É um tipo que não dá. Mas aí você teria que baixar essa situação, né? 60% de ansiedade. E assim você faria a mesma coisa. Vamos supor, às vezes ele reclama de alguma situação e está desapontado. É a mesma coisa. Aí qual o grau de desapontamento que ele tem referente à situação que ele passou? Aí tá vendo? Ele está com um grau alto. Chega em média de 80%. Então aí teria que trabalhar essa situação, saber o que aconteceu com ele, né? E assim tentar diminuir esse desapontamento. Poderia ser que ele perguntasse, né? Ah, eu fiz uma coisa assim para uma pessoa assim assada, etc e tal, e fulano de tal ficou desapontado comigo. Esse desapontamento é muito alto, aí diria, vamos supor, não, a pessoa está desapontada com você 20%. Né? Aí então você perguntaria, no caso para o pêndulo, né? Claro que com a energia da pessoa, existe a possibilidade de reverter essa situação e esse desapontamento do terceiro diminuir e até ser extinto? Aí o pêndulo diz que sim. Aí você vai trabalhar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o gráfico harmonia, né, para poder fazer eles novamente terem entendimento e harmonia, desde que seja a vontade dele. No caso, foi dito pelo pêndulo que existe a possibilidade, porque também trabalhamos a energia que a outra pessoa emana e ele acaba sintonizando, né? Então, por ele fazer a pergunta de existe o desapontamento, poderia ser na questão de trabalho, poderia ser na questão de relacionamento, em tudo, né? Então, às vezes você pode trabalhar isso, você colocar um por um, né? Às vezes, neste caso, é mais fácil você fazer perguntas para o cliente e ele né? E dando situações de resposta que você acabe por intermédio de conhecimento, né? Que com o tempo vocês vão conseguir ter, né? Porque vocês vão estudar, né? Ou então pela intuição. Aí você às vezes pega pela intuição o gráfico X. E aí você trabalha em cima disso, porque esse aqui tem bastante informação, né? Tem agressividade, tem culpa, tem ódio, né? Tem esperança. Então, às vezes, vamos supor, o cliente te pergunta lá que ele tem um projeto assim assado, né? Que ele quer fazer alguma coisa, mas está na dúvida. Aí você também coloca lá o apontador na esperança e vê qual é o grau de percentual de esperança que ele tem. Pode subir alto, né? Como também pode chegar e a dúvida dele ser tão grande que o pêndulo vá dizer que o grau de negatividade dessa esperança é 100%, né? Então, ou é positivo ou negativo. Então, você tem todas as opções. Então, existe uma gama muito grande para utilizar todos esses gráficos, né? Aí você tem que, como eu sempre digo, ir estudando, né? E, ao mesmo tempo, entrar na frequência e na sintonia do seu cliente através do testemunho, que sempre vai ser de preferência lexical. Por isso que é importante que vocês sempre antecipem a consulta, né? Principalmente quem optar em querer fazer consulta pessoal, né, ao vivo, é bom vocês fazerem uma pré-consulta para você já ir anotando as possíveis situações.
Uma coisa que eu também esqueci, né, que lá no início a gente não falou, vocês não podem esquecer que para todo início de consulta vocês têm que utilizar esse gráfico, que é aquele que diz se você está autorizado ou não a atender o cliente, né? Neste caso eu já havia feito, porque nós temos que falar o nome do cliente, a data de nascimento, e aqui para preservar não dá para gravar, né? Porque eu também quebro algumas partes dos vídeos e coloco na internet, no YouTube, né? Então não dá para comentar. Então certas coisas você acaba fazendo antes e grava depois. Então é aquele que tem lá imediatamente, outro dia, mais tarde, né? Quando tem recusar é recusar e pronto, né? Então você vai trabalhar desse jeito. É legal que vocês tenham esse tipo, apesar da aula parecer um pouco, como diz, repetitiva, mas é para vocês irem assimilando como é que vocês vão tratar o atendimento de vocês. E assim você teria um monte de outras situações, né? Por exemplo, também dentro do gráfico, aí teria o estado psíquico 2, aí ele vem lá com insegurança, intolerância, né? E termina com autopiedade, tem aquele na parte lá do tendência a suicídio, né? É uma pessoa que é introvertida, né? Ou que ele é muito preocupado. Aí você também pode utilizar. Se ele chega e fala, eu estou sempre preocupado com isso, isso e isso, aí você pega lá, põe lá na preocupação. Como ele já avisou, você não precisa nem ir nesse gráfico. Você vai e avalia o percentual da preocupação dele no grau X. Aí às vezes ele pergunta, olha, eu tenho um problema assim assado, estou preocupado, suponhamos. Ele desconfia que vai ter um problema judicial. E aí a preocupação dele é grande. Aí você vai no gráfico, no nosso relógio radiestésio e vê lá se a preocupação dele tem fundamento, qual o percentual de problema que pode criar essa ação judicial. Aí vai lá e o pêndulo diz que problema de 2%, quer dizer, nada, né? Então ele tem uma preocupação que ele realmente pode se preocupar com uma ação judicial, ou às vezes ele está sendo uma pessoa que moveu a uma ação contra uma outra e está com medo de perder, né? Então aí a preocupação é grande, aí você coloca a pergunta, existe necessidade de preocupação para esse caso? Ele vai, se ele tem a dúvida, a preocupação dele é perder, aí você joga o pêndulo e fala, o cliente vai perder essa ação? Aí o pêndulo vai dizer que não, né? Então ele roda anti-horário, né? Se ele tem dúvida, que é uma coisa mais concreta, não quer só sim, não, aí você pergunta para o pêndulo qual é o percentual favorável do cliente ganhar esta ação. Aí o pêndulo vai lá, tá vendo? Ele vai descer e vai chegar. Ele tem 99% de possibilidade de ganhar a ação, né? É assim que você vai trabalhar com essa situação, né? Em cima de todos esses aspectos. Então você tem uma infinidade, né? Você realmente tem que, como eu digo, sempre estudar, né? E vendo as possibilidades. Por isso que vocês que estão no início, é legal fazer o pré-atendimento, que assim vocês evitam erros, né? E já estão preparados para poder fazer o atendimento ao cliente e também as possíveis questões que ele vá jogar para você. É claro que quando tem uma fichinha, como eu disse, toda vez que vocês vão fazer um agendamento, já faz várias perguntas para o cliente. Pergunta quais é as principais queixas dele, o que ele está necessitando, qual que é o intuito dele na questão da consulta, por que ele te procurou, para você já fazer, como a gente fala, uma anamnese, né? E antecipar. Porque aí depois que você criou, né, montou lá os 3 gráficos, fez o testemunho lexical e deixou já ele efetivado, aí como a gente diz, você tem tudo para dar certo, né? Vai errar bem pouco. Só erra se quiser realmente fazer as coisas muito com pressa. Mas se você faz um pré-atendimento, você consegue atender o cliente de boa, né? Então você não tem problema. A mesma coisa, né? Tem lá a motivação pessoal. Então às vezes a pessoa está com a autoestima baixa, né? Então a mesma coisa, você vai trabalhar aquele que começa com poder pessoal e trabalha com compaixão e termina com espaço vazio. É a mesma coisa, às vezes ele tem lá um empreendimento, né? E quer iniciar o empreendimento e você tem aqui várias situações, né? Se ele tem um propósito definido, né? Se vai ter reconhecimento
né? E outro, se ele vai ter coragem para isso, aí você também vai mensurar dentro do relógio radiestésico. Aí você coloca lá a informação, já sabe, aí você diz qual o percentual de coragem que o cliente está apresentando para o momento desse empreendimento. Aí o gráfico ele vai lá no relógio e vai dizer se é 60%, 70% de coragem. Pode ser que ele diga que ele não tem coragem nenhuma, que o nível dele está super baixo, é 100% de falta de coragem, né? Ou ele está com 50% de falta de coragem, né, para isso, porque às vezes a pessoa tem ideia, mas não tem a coragem suficiente para colocar em prática. Ou ao mesmo tempo o propósito dele não esteja definido, aí você também vai lá no relógio e vê o que ele precisa trabalhar em cima desse propósito definido. Ele tem que ter mais, como a gente fala, ênfase nesse propósito, ele tem que trabalhar mais, né? Se ele vai ter reconhecimento, aí legal. E assim ao mesmo tempo, se é uma pessoa que trabalha para alguém e aí ele tem algumas dificuldades, então às vezes ele quer falar alguma coisa com o chefe dele, mas não tem coragem, né? Ele tem um desejo de vencer na função, né? E, às vezes ele está tendo problemas porque ele só quer satisfazer o ego dele. Então tudo isso vai trabalhar. Aí você também vai usar o gráfico individualmente. O problema é às vezes você querer fazer aquela consulta de radiestesia mais raiz, né? E analisar todos os gráficos. Aí leva tempo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas quando a pessoa já tem um propósito de lhe dar informações, aí você já sabe qual o gráfico você vai utilizar direto, né? Não vai precisar fazer, como a gente fala, informações daqui para ali. Então, neste caso, na motivação pessoal, ela é fundamental para várias coisas, né? Para empreendimentos, para uma possível entrevista ou a procura de um novo emprego, né? E ao mesmo tempo também se a pessoa já está trabalhando e o que ela precisa melhorar. Às vezes tem que melhorar o poder pessoal, supondo que ele seja um vendedor, né? Às vezes se ele é uma pessoa que trabalha com um superior e às vezes ele é uma pessoa muito indisciplinada, então tem que melhorar a obediência, aí vai aparecer, aí você vê qual o percentual que ele precisa trabalhar essa obediência, né? Na questão pode ser problema de segurança emocional, então às vezes ele é uma pessoa que tenha limitações, né, na questão da parte emocional, então ele tem que ter essa segurança emocional, principalmente na maneira de lidar com as pessoas, né? Também conter, às vezes pode ser uma pessoa estourada, então emocionalmente ele tem que ter, como diz, uma segurança. Aí o desejo de vencer, né? Depende. Aí o controle, né? Se ele é uma pessoa que tem um autocontrole, né? Se sabe perdoar ou não, aí tudo isso, se tem paciência, né? Então esse gráfico ajuda bastante nisso. Então às vezes você vai mais pelo que o cliente te passa de informação, né? Ao mesmo tempo que faz parte, né, daquele gráfico que a gente do seleção simplificada, né? Também tem lá a compatibilidade de relacionamento. Então às vezes você teria que trabalhar isso ou o cliente já te traz essa informação e diz que está com um problema nos relacionamentos, tanto faz afetivos como amorosos. Você vai trabalhar a questão do que a gente chama deste gráfico, né, que no caso dele ele é o gráfico de compatibilidade de relacionamento, né? Então às vezes ele pode te dar uma resposta de várias coisas. Então, por exemplo, ele está num novo relacionamento e quer saber qual é a energia desse relacionamento, se é um amor condicional ou incondicional, né? Se o parceiro tem potencial, se existe atração, né? Tanto sentimental como física, né? Às vezes vai aparecer só atração sexual, às vezes vai aparecer que é uma atração financeira, né? Às vezes aparece lá que ele estagna a pessoa, sufoca, né? A possessividade em excesso, né? Às vezes ele vê na pessoa a imagem da mãe quando homem e às vezes vê a imagem do pai quando mulher, né? São muito opostos, aí tem que trabalhar isso, é um relacionamento de dívida kármica, aí é a numerologia que vai acabar trazendo mais informações, né? Às vezes ela pode ajudar com a vinda de crianças, ou também pode ser que atrapalhe, né? Vamos supor que um dos membros do casal tenha filhos já, aí talvez vai influenciar ou ajudar ou não, né? Então às vezes você pergunta lá se a criança aparece lá a criança, aí você fala, será que a criança vai atrapalhar no relacionamento? Aí então você
vê lá se essa criança traz um relacionamento de curta ou de longa duração. Aí ele vai dizer se sim ou se não, né? Então pode ser que seja de curto devido ao problema, aí tem que trabalhar. Às vezes a família também influencia, os amigos, né? Às vezes necessita para o próprio relacionamento ter um apoio financeiro, aí pode ser um do outro, ou às vezes das pessoas, evitar manipulação, né? Controle, aí pode dizer que tem lealdade, né? Então tudo isso é um gráfico que você vai utilizar já quando o cliente já te avisa. Claro que se não houver uma boa entrevista com o cliente no momento de você estar marcando a consulta, você acaba pecando e vai ter que fazer várias análises, né? Quando você consegue fazer esse tipo de situação, fica mais prático e você já sabe qual gráfico você vai utilizar. E aí, possivelmente, quais seriam as alternativas de tratamento, né? E assim você vai tendo esse tipo de trabalho. E aí depois, por fim, né, você tem lá o gráfico de possibilidade de tratamento. Aí você chega lá e joga lá o pêndulo e pergunta se existe, para o pêndulo lhe informar se existe alguma situação de tratamento para o cliente. E aí o pêndulo pode dizer que ele merece receber uma massoterapia, né, de Doin ou Shiatsu, né, ir para uma reflexologia, para uma acupuntura, né, para um moxa, né, para ele fazer uso de vitaminas, né. E aí pode ser também que apresente fazer tratamentos de radiestesia, etc e tal, né. Aí você vai ter essas situações, né, em questões de tratamentos tanto alopático, né, que seria talvez uma cirurgia ou procurar um médico, né, como também os nossos terapias holísticas, né, que aí são várias, florais, homeopatia, né, magnetoterapia e assim sucessivamente. É claro que vitaminas e sais minerais, se aparecesse isso, volta a dizer, você não é médico, né? Então eu recomendasse que ele fosse até um clínico geral e falasse que se sente isso e aquilo e que o médico faria o exame, né, de laboratório para ver se existe a necessidade de complementação tanto através da vitamina como de sais minerais, né? Então praticamente, para já essa aula não ficar compridona, né, que tem a primeira parte que a gente teve um probleminha e eu acabei separando, e essa que terminou agora, né, é uma parte de como fazer as análises e posteriormente nós vamos fazer uma sequência nas outras aulas que daí para frente como dizer, tudo uma coisa só, junto e misturado. Falou, pessoal? Agradeço por enquanto mais uma vez a atenção. Trabalhem bastante, estudem, tá? E vamos atender e ajudar várias pessoas. Um abraço, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.